hoje temos aqui um convidado mais que especial, o companheiro Fausto, que é dirigente sindical, trabalhador de Copasa, guerreiro, né, Fausto? E é um companheiro que vai nos dar aqui alguns relatos sobre a importância da Copasa para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Por que eu digo isso? Porque Zema, ele fez diversas campanhas falando em privatizar a companhia, dizendo que é uma empresa ineficiente, mas ela se tornou uma empresa muito eficiente para prestar um apoio ao Rio Grande do Sul quando estava com desabastecimento de água. Fausto, um bom técnico em eletromecânica, assim como outros também foram lá no Rio Grande do Sul prestar o apoio. E hoje ele está aqui para prestar para nós o depoimento de como que foi essa experiência, se de fato a Copasa de fato ajudou no restabelecimento de água e dizer também como que a população lá do Rio Grande do Sul está sentindo depois dessa tragédia, né, Fausto? Mas junto com o Fausto aqui também, para me ajudar a entrevistar o companheiro, tem a companheira Lisandra, que é trabalhadora da Copanó, dirigente sindical também, o companheiro Tarcísio, que é lá de Januária, e também é um dirigente sindical. Vamos lá, Fausto? Primeira pergunta. Como que você foi convocado para ir para o Rio Grande do Sul? Você foi convocado, você se colocou à disposição? Quando você chegou no Rio Grande do Sul, como que foi lá a sua experiência de vida? Enfim, fique à vontade para o que você quiser. Olá a todos e a todas que estão assistindo esse podcast do Sindágua. Agradecer a todos e a todas. Cumprimentar a todos aqui presentes em nome do nosso presidente Eduardo. Eduardo, como já tem 10 anos de eletromecânica da Copasa, há 18 anos de empresa, e a questão que a gente está vendo aí é a questão, primeiramente, do sucateamento para vender a questão e privatizar o saneamento público de Minas Gerais em questão da Copasa. Nós não podemos deixar essa dilapidação do patrimônio que é dos mineiros chegar e entregar para, vamos dizer assim, para a iniciativa privada. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente foi no primeiro momento, eles me chamaram, falei que não podia, né? Aí no segundo momento, eles me chamaram, o pessoal da Copasa me chamou, e já tinha dado o nome, se quisesse, vamos dizer assim, se quisesse, meu nome tá apreciando para ir para Rio Grande do Sul, porque lá é o seguinte, eles estavam precisando mesmo desse apoio, porque lá foi secando, né? Foi diminuindo vaga, terceirizando. E a hora que rebentou essa questão lá, dessa tragédia humanitária, dessa tragédia climática que teve no Rio Grande do Sul, eles não tinham os técnicos suficientes, né? Que foi uma coisa surreal. E foi uma turma da Copasa, a primeira leva foi 22, né? Entre eles técnicos em tratamento de água, técnicos eletromecânicos. E na segunda turma que eu estava, né, que foram 14, foram técnicos de eletromecânica somente. Por quê? Lá, isso é uma coisa de Porto Alegre, de 1941, foi criado um sistema de esgotamento de água fluvial, que até então eu nunca tinha trabalhado nessa questão, né? Toda água que chove dentro de Porto Alegre, ela tem que ser bombeada para fora de Porto Alegre. As bombas lá são bombas, assim, imensurável a quantidade de água que elas jogam, né? Mas a gente sabe que cálculo é uma coisa assim, mais técnica, a gente não vai entrar em detalhes, mas é uma tragédia imensurável que teve lá. A gente trabalhou bastante e a sociedade, tanto como os empresários, lá pegou todo mundo, rico, pobre, não distinguiu crença, raça, tudo. Foram todos, rico e pobre, na mesma situação calamitosa. Ô Fausto, conta para nós aqui qual que foi o tipo de atividade que você fez lá, entendeu? Sem, não, por menos importante que você acha que seja falar, talvez para quem está nos assistindo, vai entender qual é a complexidade do seu serviço, sabe? Descreve aí alguma atividade que você fez e como que estava. Assim, vamos fazer por partes, né? A gente chegou nessa questão lá.
que são 23 elevatórios de água fluvial, água bruta mesmo, de chuva. E essas 23 elevatórias estavam todas debaixo d'água. Eles, no primeiro momento, já chegaram, o pessoal estava tão desesperado que chamou mergulhadores e já cortaram os cabos e já tiraram os motores, né, para secar. Aí você tem que tirar os motores, secar e trocar rolamento. E nesse primeiro momento eles fizeram isso. Quando a água começou a baixar um pouquinho, que deu para entrar dentro das elevatórias, foram instalados novamente os motores, e aí sim que é a parte técnica, que é destrinchar cabo dos geradores, chegar no disjuntor, chegar no inversor, parametrizar, para começar a funcionar aquela elevatória. Porque ela perdeu tudo, equipamentos eletrônicos, molhou, infelizmente já era, todos. Mas assim, cada bomba, lá dessas 23 elevatórias, cada bomba, cada conjunto de motobomba, eles jogam 2.500 litros d'água por segundo. Ou seja, cada elevatório, que são 23, que são 4 conjuntos de motobomba, é 10.000 litros d'água por segundo. Você piscou o olho, 10.000 litros de água por segundo. E aonde que foi, assim, ao longo dos anos não foi dada manutenção, né? As comportas falharam, dique rompeu, e assim, essa tragédia surreal. Fausto, mandar aqui inicialmente um abraço a todos os companheiros aí da região de Januária, São Francisco, lá de Montes Claros, nossa grande região norte. E hoje é bem estiloso, né, Tarcísio? É isso. Vamos aqui no podcast, né? Faz parte com grandes companhias aqui, a gente é diferente. Mas então, Fausto, só ouvindo essa panorâmica que você tem falado do Rio Grande do Sul, e até os questionamentos, o processo, né, de terceirização que houve, privatização que existe no Rio Grande do Sul. E nós, como Copasa, né, uma empresa estatal aqui do estado de Minas, fomos desse suporte. Você consegue expressar para a gente, ou você conseguiu enxergar lá, como que as pessoas do Rio Grande do Sul enxergaram a entrada de uma estatal, da Copasa, para dar o suporte, né, e total apoio para resolver o problema que estava no Rio Grande do Sul, ou prestar esse apoio, uma vez que as empresas que deveriam estar, né, resolvendo todos esses problemas, responsáveis, né, dentro do estado do Rio Grande do Sul, eles não tiveram essa condição e solicitaram esse nosso apoio. Você consegue, pelo menos, falar para a gente, contribuir, pelo menos para as pessoas entenderem qual que era o real sentimento, né, da nossa presença, como que o povo, né, enxergou a presença de uma empresa pública, o diferencial de atendimento. E lembrando que a Corsan foi privatizada, né? Isso, a Corsan foi privatizada, e aí a gente vê, né, os problemas que existem, os processos, que nenhuma empresa hoje privada, ela tem um know-how que uma empresa pública, né, de amplo tempo em mercado, né, nenhuma delas detém esse know-how e conhecimento, né, e capacidade de dar solução a esses problemas, como aconteceu essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Então, se você puder falar para nós como que foi isso, como que foi esse sentimento das pessoas de lá, é interessante. A gente tem que deixar bem claro para todos os nossos ouvintes, porque lá a questão privatizou a Corsan, né? E uma empresa terceirizada pegou a maioria do estado, só que dentro de Porto Alegre, lá é o SAI, né? DEMAI, o próprio município toma conta de água e esgoto. E essa água fluvial que era novidade até então para mim. Não tinha trabalhado nessa questão de bombeamento de água fluvial. Mas enfim, foi privatizada, né? A companhia deles também deu apoio, né? Não foram só assim, não deu. Foram várias companhias, que como foi uma tragédia, imensurável a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que não foi só dentro de Porto Alegre, foi em a maioria das grandes cidades deles lá. E dentro de Porto Alegre mesmo, nós trabalhamos mais com o pessoal do DEMAI, que é um serviço público, e também eles estão querendo privatizar lá, querendo passar para a iniciativa privada a parte do saneamento lá deles. E não foi só a Copasa que ajudou, né? A
gente tem que falar também das outras empresas, do Paraná, Sabesp, e assim, num contexto geral de tudo, não só de questão da água que eu estou falando, que eu trabalho na parte eletromecânica, também a questão humanitária. Tinha policiais de vários estados do Brasil para ajudar na segurança. E assim, é muita coisa que a gente tem que relatar. Assim, esse podcast vai ficar quase umas 3 horas. Mas a questão principal, assim, o que mais me chocou muito foi quando eles destinaram a gente, depois que a água baixou, né? Porque tem várias localidades que ficou até aí 30 dias, 24 dias debaixo d'água. Onde a gente chegou nessa elevatória do número 6, onde pegava a parte onde tem o setor industrial, Coca-Cola, e várias outras empresas, inclusive o Ceasa deles, chegou para colocar a questão dos bombeamentos, destrinchando cabo e tal, e você vê o pessoal agradecendo. Obrigado, você sai de longe, sai de Minas para ajudar aqui no Rio Grande do Sul, né? A sociedade também civil e os empresários, mais ainda, né? Porque eles, além de tudo, 23 dias debaixo d'água, a empresa deles é muita água e muito tempo. São um problema. Perderam tudo. Ô Fausto, eu queria primeiramente parabenizar, né, por esse trabalho desempenhado lá. A gente sabe, né, diante dessa tragédia, a importância do trabalho desempenhado por nós, empregados da Copasa, da Copanor, a importância da água, né, no nosso dia a dia. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência sua pessoal mesmo, lá, de estar lá, de estar vivenciando essa tragédia, realmente o que te impactou, as coisas que te impactaram, a questão também, né, sobre a privatização, a importância das empresas estatais prestar esse serviço de qualidade. A gente já vem aí há muitos anos, a Copasa, por exemplo, já tem 50 anos prestando serviço aí de qualidade na prestação de serviço de água, de tratamento de água. Queria que você falasse um pouco sobre esses aspectos pra gente. Assim, a questão que mais me chocou foi quando foi na ilha, a gente chegou lá numa ilha de Porto Alegre, que chama Ilha da Onça Pintada, que lá eu vi o que a força d'água fez nessa ilha. Né? Casas arrastadas, casa com só alicerce, foi surreal. E em tudo que já tinha baixado a água, nós chegamos lá para restabelecer o bombeamento de água dessa ilha, onde a balsa deles, ela arrebentou os cabos, foi parar tipo assim, uns 400 metros para baixo, enganchada numa escolinha, né? Surreal demais. Foi rebocada, né? Literalmente, porque esse rebocador de navio, levado até onde para ancorar, para nós colocarmos os cabos novamente nessas bombas e voltar para pegar água do rio para fazer o tratamento de água. É mais ou menos 1.000 ligação de água, deve ter nessa ilha mais de 4.000, tranquilo, 4.000 habitantes nessa ilha. E assim, lá a força da água foi imensurável. Imensurável mesmo. A catástrofe. O que mais me chocou também, nessa aí do lado, um carro, né? Já com todas as coisas dentro dele, micro-ondas, ventilador, as coisas, roupa. Eles pegaram já colocando dentro do carro para sair de casa. A água subiu tão rápido que não deixou ele sair de carro. Nessa ilha, ou saiu de barco, ou saiu de helicóptero. Não tinha mais. Tanta água. Me chocou foi essa questão de você ver a pessoa lutando para sair. E assim, fora outras coisas que a televisão já mostrou, né? Que uma tragédia perdeu bastante vidas, infelizmente, né, cara? Tragédia imensurável mesmo. E essa questão me chocou. E assim, os caras estavam falando a questão de dentro de Porto Alegre. Chocou também bastante. Eu vi um carro também, eu não me lembro a marca, com os vidros da frente e de trás quebrados, né? E arranhado tudo por cima do teto do carro.
de tanto passar barco. Passava os socorristas comentando com a gente, passava em cima dos carros, só estava com os barulhos. Era carro debaixo d'água. Ô, Fausto, eu imagino que você deve ter muita história mesmo, porque eu acho que a pergunta da Elisandra foi bem profunda, né? Porque você deve ter visto muita coisa, talvez você tenha visto criança pedindo alguma coisa, ou adulto, né? As mães e os pais, porque muita gente perdeu muita coisa lá, né? E a gente vê. Quem tinha o pouco, perdeu tudo. E quem tinha muito, perdeu muito. Então, Perdeu tudo. quem tinha muito hoje não tem nada. Não tem nada. Não tem E quem nada. tinha pouco, não tem nada. Então, assim, as histórias que a gente vê na internet, em redes sociais, né, Tarcísio, na televisão, e muitas das vezes ali a televisão ela mostra somente a coisa ruim. E nesse momento da tragédia do Rio Grande do Sul, a tragédia em si já é ruim, né? Então acaba que as informações que chegam para a gente são as informações ruins. Mas tem aquelas informações que não chegam. Eu vi numa reportagem da Globo, salvo me engano, os bastidores, onde o repórter falou que ficou emocionado na hora que chegou uma criança lá e balançando aqui assim, titio, me dá uma coisinha. Então tem muita coisa que de fato pode ter acontecido e que vocês presenciaram e que essas informações não chegam para nós, mas que eu tenho certeza que vai ficar marcado a vida inteira, né, na memória de vocês. Mas assim, só complementando uma pergunta que Lisandra fez, que eu acho que é interessante, você meio que respondeu anteriormente, que não foi só a Copasa que prestou apoio, né? Eu acho que isso é muito bom a gente ser fiel nas informações que a gente passa, porque a gente tem que fazer a defesa das empresas como pública, mas a gente não pode também desprezar o apoio que os privados dão também. A gente é contra as privatizações, Sim. mas a gente também sabe da importância das parcerias dos privados para o desenvolvimento do Estado, né, desenvolvimento regional e tal. E ontem, numa podcast que a gente fez aqui com o Murilo Valadares, ele até defendeu a concessão de estrada, só para ter ideia, né? Por mais que eu seja contra, ele defendeu e fez uma defesa que eu achei... Nesse ponto, só um adendo. Pode privatizar, Uhum. mas vamos cortar o IPVA, Uhum. beleza? Uhum. Aí não estão pagando duas vezes. Né? Porque o imposto foi criado para dar manutenção em estrada, então corta ele, quem vai dar manutenção nessa estrada é o privado. Uhum. Então, assim, então o Murilo conseguiu debater e explicar, né, porque que ele é a favor das concessões, das estradas e tal, né? Murilo, que é presidente do Sindicato dos Engenheiros, né? E ele é totalmente contra a privatização do saneamento, porque são coisas totalmente distintas. Essa vida é essencial e não pode ficar na mão do privado. Com certeza. Aí você comentou que lá teve a Copasa, teve a Sabesp, Sabesp, até Sanepar. então pública, né? Até então pública. A Sanepar já privatizada, não é isso? Ou foi a parte pública? Tem duas partes da Sanepar, né? Foi a parte privada da Sanepar? Assim, a gente não sabe Não que sabe, tá no caminhão né? deles, né? Não sabe, né? É igual a questão da Corsan. A Corsan foi privatizada, eles estavam lá tudo com a logomarca da Corsan. E na cidade que você estava, ainda era um departamento municipal, Municipal, né? Porto Era Alegre, público, era público. Então, assim, só para finalizar a minha pergunta, a Copasa, ela é a melhor empresa de saneamento no país, sem nenhuma dúvida com relação a isso. Não há dúvida. Assim não há dúvida. embaixo. Né? Isso aí, quando a gente compara como que é o Paraná, São Paulo e Minas, a gente percebe que a Copasa tem que desdobrar para apresentar esse resultado brilhante que ela apresenta. Então lá vai a minha pergunta, Fausto. A pergunta. Né? Eu sei que alguns privados também ajudaram lá, assim como empresários que ofereceram lá caminhões de alimentos e tal, né? Isso é muito importante, né? Mas os empresários são uma força, né? Que eu acho que é uma força necessária. O público, ele é uma força do povo, que se não Sim. tiver um privado aqui, o público tem que fazer, porque é uma obrigação, né? Qual que é a minha pergunta, Fausto? Na sua avaliação, qual o privado, não sei se você conseguiu visualizar isso lá, qual foi o privado que mais ofereceu apoio nesse restabelecimento de água lá no Rio Grande do Sul? Ou qual o privado que ofereceu mais apoio independente do que estava fazendo lá? Ou seja, pode ser saneamento, pode ser energia, pode ser doação de alguma coisa. O público eu tenho certeza.
o público dessas companhias de saneamento, a Copasa, como pública, foi a que mais atuou, né? Junto também com a Sabesp. Hoje ainda tem companheiros da Copasa lá ajudando o DEMAI de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgoto de lá, que está na mão, né, da prefeitura. Na minha visão, o saneamento é dever do Estado, não tem que estar na mão do privado, não tem. O privado teve ajuda? Teve. Vamos falar que não teve, mas o público foi o que mais ajudou. Todas as companhias públicas de saneamento. Isso é fato. Não tem. Por isso que a gente fala, não a privatização. Tem que estar na mão do Estado. É dever do Estado entregar na casa, porque a água é vida, gente. É por isso que Tarcísio então tá vestindo essa camisa aqui, né? Isso. Água da privada não dá para engolir. Fausto, vamos encerrar então nosso bate-papo? Bora lá. Então, antes de encerrar, eu queria agradecer pela sua participação, mas mais do que um agradecimento, parabenizar pela atuação sua lá no Rio Grande do Sul, mas não somente sua, mas de todos os técnicos, os operadores, né, os assistentes que estavam por trás ali de vocês, os gestores, que fez com que a Copasa prestasse um bom apoio no Rio Grande do Sul. Eu vou fazer uma exceção aqui nesse momento, parabenizar o governo do estado, o Zema, né? Por ter, eu que só critico o governo do estado, nesse momento eu vou parabenizar, tá vendo? Por ter enviado a Copasa para o Rio Grande do Sul, mas vai uma crítica que infelizmente só nesse momento que ele entendeu que a Copasa é uma empresa importante, né? Que a Copasa sirva, assim, de apoio para qualquer situação que aconteça no nosso país, que o governo seja sensível e envie os melhores operadores, os melhores técnicos, os melhores trabalhadores para solucionar quaisquer problemas de saneamento que tem no nosso país, porque é para isso que serve uma empresa de saneamento pública, para prestar esses apoios onde estão precisando de fato. É mostrar que Minas tem o melhor saneamento do país e que esse saneamento pode ser oferecido por diversos estados. Parabéns. Obrigado. Então, para fechar também, mandar um abraço para a turma da Copasa de Araxá e mandar um abraço para todos os copasianos de coração. E assim, a gente uniu forças nessa questão com a família também. Eu deixei em casa meu menininho de 6 anos de idade, minha esposa, para estar atendendo ao próximo. Eu tenho a sensação e o coração bem aberto para falar que eu fiz a minha parte lá no Rio Grande do Sul, ajudei aquela população lá que estava totalmente desamparada, né, devido a essa catástrofe climática, né, que nunca ocorreu no Brasil. E assim, é igual você falou, a questão do saneamento, que foi lá para ajudar, como o Zema, tá certo, tem que ser assim, o público é para ajudar, o público está aí para servir. O público está aí para servir. E agradeço a todos aí, a estrutura toda do Sindag. Mais do que justo, como em todo lugar, quem manda na gente é alguém, na rua quem manda é a polícia. E no serviço quem manda é o patrão, e em casa quem manda é a mulher. E como aqui tem uma mulher na mesa, e eu sei que ela vai mandar também, vou deixar a companheira Lisandra para finalizar o nosso podcast e vou mandar um abraço para quem você quiser também, Lisandra. Gente, eu mando um abraço para todos os companheiros da Copasa, em especial também o pessoal da Copanor. Realmente é importante esses podcasts para discutir sobre esses assuntos que questão de saneamento público, que é tão importante pra gente. No mais, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu, pessoal! Obrigado.